pessoal, tudo bom? Esse é o último vídeo autoral para o nosso mini curso sobre o Jornal Versus e a imprensa alternativa. E nos vídeos anteriores, nos vídeos que antecederam essa última gravação, tem um problema técnico, que eu fiz a gravação com o celular na vertical. Talvez isso tenha prejudicado um pouco a qualidade do vídeo, mas para essa última edição eu procurei corrigir esse problema, Isso foi por causa de uma dificuldade que eu tive gravando na horizontal, na hora de fazer o upload para o Google Drive. Eu não consegui corrigir esse problema, mas agora estamos aqui de uma maneira mais qualificada para fazer essa última gravação. E para esse último vídeo eu pretendo falar um pouquinho sobre a relação do Jornal Versus com a Convergência Socialista, e a Liga Operária, enfim, que foi uma organização que teve um impacto significativo para a história do Jornal Versus. Então a ideia aqui é falar um pouquinho da história dessa relação e dessa influência que de alguma maneira vai acabar impactando na história e na existência do Jornal Versus. Então vamos lá. Com a volta de muitos militantes de esquerda que estavam exilados em países como Argentina, Chile e Uruguai, estes militantes se sensibilizam com as propostas temáticas apresentadas no Jornal Versus. Desse modo, o jornal se desponta como o centro de atração de alguns desses exilados políticos que perceberam no Jornal Versus a possibilidade de travar debates contestatórios. E este movimento de retorno desses ex-exilados políticos é acompanhado pela vinda de militantes da Liga Operária, que estavam exilados no Chile e na Argentina, e que mais tarde lançariam, por meio do Jornal Versus, a experiência com a organização Convergência Socialista. Conforme escreve Bernardo Kucinski, a partir de uma entrevista com o líder do Jornal Versus, Marcos Fairman, havia no jornal gente de várias organizações, de vários partidos, que sensibilizavam-se e contribuíam com a produção do jornal. Gente do PC, do Partido Comunista do Brasil, gente da Convergência, e depois gente do que viria a ser a experiência do Partido dos Trabalhadores. Enfim, o jornal se apresentava como uma espécie de guarda-chuva desses militantes políticos, desses ex-exilados, e reunia na sua produção uma variada gama de militantes de várias organizações. Então, conforme o Marcos Fairman relata para o Bernardo Kucinski, seria o jornalista Paulo de Tarso Venceslau que teria localizado uma espécie de política de entrismo da Liga Operária por meio do Jornal Versus. E ao observar isso que o Paulo de Tarso entende como entrismo, ele teria se colocado como obstáculo a essa política. Segundo a interpretação que a pesquisa do Bernardo Kucinski apresenta sobre a Liga Operária através do Jornal Versus, é de que a organização, a Liga Operária, teria realmente praticado entrismo para assumir o controle do periódico e transformá-lo em instrumento que divulgasse as propostas políticas da organização. Então, tomando isso como pressuposto, é importante a gente analisar um pouco a origem e o desenvolvimento da Liga Operária, que posteriormente foi denominada Convergência Socialista. Então, a Liga Operária, primeiramente, como uma organização clandestina, que teve na Convergência a sua proposta de organização pública. A Liga Operária havia sido fundada na Argentina em 1974 por 5 exilados brasileiros liderados por Jorge Pinheiro, o mesmo
que era antigo militante do Movimento Nacionalista Revolucionário, MNR, recrutados através do Sol, e que se refugiaria primeiro no Chile, depois na Argentina, após a queda de Allende. Em 1970, uma parte do MNR, do Movimento Nacionalista Revolucionário, foi presa, e outra, incluindo Jorge Pinheiro, fugiu para o Chile, onde conheceram Mário Pedrosa, que ganhou o grupo todo para o trotskismo. Na Argentina, conheceram Nahuel Moreno, fundador do Partido Socialista dos Trabalhadores, PST, ligado à fração bolchevique da Quarta Internacional. E foi o início de tudo. Então, essa é uma citação a partir do livro do Bernardo Kucinski, Jornalistas Revolucionários no Tempo da Imprensa Alternativa. E nessa citação a gente compreende um pouco das relações que essa militância, majoritariamente do jornal Versus, possuíam com o trotskismo, tanto na experiência brasileira quanto o trotskismo na experiência argentina, a partir, sobretudo, da influência e liderança do líder revolucionário Nahuel Moreno. Então, nessa passagem, quando o Bernardo Kucinski menciona a Liga Operária, Convergência Socialista e Partidos Socialistas dos Trabalhadores, ele está se referindo a membros de uma mesma organização, da qual a Liga Operária seria uma tendência política clandestina, que na Argentina organizava-se publicamente por meio do PST, Partido Socialista do Brasil, Partido Socialista dos Trabalhadores, e no Brasil a Liga Operária lança a Convergência Socialista. Um outro estudo que é bem importante, caso vocês tenham curiosidade para compreender essa origem, essa influência do trotskismo no jornal Versus e da Convergência Socialista, é o estudo do Marcos Mota de Faria, que ele analisa a experiência do trotskismo no Brasil, a contribuição da Convergência Socialista. Então, eu não me recordo agora se eu coloquei na bibliografia do curso a dissertação de mestrado dele, mas se não tiver, eu vou deixar o link aqui na descrição da playlist para vocês acompanharem esse trabalho, que é bem importante. Então, essa análise que o Marcos Mota de Faria desenvolve sobre a história da Convergência Socialista auxilia na compreensão da relação que se estabeleceu entre os produtores do jornal Versus e os militantes da Liga Operária. O Marcos Mota de Faria ele parte da mesma constatação que o jornal Versus constituiu-se uma publicação alternativa na década de 1970 e que tratava-se primeiramente de dedicar-se à publicação de temas e assuntos sobre cultura, literatura, música, condição indígena, teatro, essa então o que seria a primeira fase do jornal Versus, e que, no entanto, a partir de 77 ele passa a conceder um espaço cada vez maior para a publicação de assuntos políticos, entre eles a necessidade de uma reordenação partidária no Brasil. Então, aqui retomando de uma maneira mais breve, algo que já foi comentado em vídeos anteriores, essa constatação de diferença de fases entre o jornal Versus, uma primeira fase que concebe a cultura como forma de ação, em detrimento do debate mais político propositivo, e uma segunda fase em que o tema político sobre a realidade brasileira assume maior evidência nas páginas do periódico. Então, olhando para a conjuntura da época e analisando os editoriais do jornal, o Marcos Mota de Farias ele aponta que as manifestações e protestos, com significativo destaque para as manifestações estudantis durante o ano de 1977, a partir dessa observação, o jornal constata a necessidade de discutir mais clara e diretamente a realidade política brasileira e de se posicionar em relação aos projetos alternativos para o Brasil. E aí, portanto, segundo Farias, quando a Liga Operária decidiu pelo lançamento público de um movimento pela criação de um partido socialista, a grande maioria dos colaboradores e membros do Conselho de Redação de Versus apoiou a ideia,
Por isso, desde que o movimento foi lançado publicamente, ele contou com o apoio da Liga Operária, do jornal Versus e do grupo de negros que escreviam o caderno Afro-Latino-América, que era publicado no jornal Versus. Então, isso dá a entender, de alguma maneira, o núcleo político, né, que estava por trás do jornal Versus. Então, de alguma maneira, a Liga Operária, a Convergência Socialista e os jornalistas diversos, né, do jornal, que constituíam um núcleo que passa a defender naquela conjuntura a necessidade da criação do Partido Socialista como principal bandeira política. A década de 70 seria marcada, portanto, no Brasil, por uma certa efervescência política, né? Os militares no poder começavam a falar de uma abertura lenta, gradual e segura do regime, e com a possibilidade de uma transição democrática, os movimentos estudantis começavam a promover o ascenso das lutas sociais e o ativismo começava a crescer dentro da redação do jornal Versus. Intelectuais de oposição e a imprensa, através do seu discurso, formavam um consenso oposicionista sobre a necessidade da redemocratização. Então, aí já se desenhando, né, num cenário de crise e esgotamento do regime militar, né, uma crise política que se é agravada pela crise econômica, começa a se discutir então as teses sobre a necessidade da redemocratização e a abertura política, né? E isso, de alguma maneira, causa o seu impacto dentro da redação do jornal Versus. Com o ativismo crescendo dentro da própria redação, nas palavras aqui do Bernardo Kucinski, o Marcos Faerma cria, em outubro de 1977, um conselho de redação com 14 membros, que não tem poder formal, pois a empresa ainda é de seus 3 proprietários fundadores, mas denota a necessidade de canalizar as pressões políticas internas. Faerma apresenta o conselho como parte de uma política coletiva que pretende cada vez mais colaborativa. Vários membros do conselho pertencem à Liga Operária, mas ainda é um conselho pluralista. Dele fazendo parte também Márcio Souza e o próprio Paulo de Tarso Venceslau. Quando a luta interna se revela, Paulo de Tarso, Márcio Souza e outros se retiram. Então, esses colaboradores do jornal, a partir do momento que a luta dentro da redação se polariza, né, a partir da tese do jornal se assumir politicamente, defender a proposta da criação do Partido Socialista, isso cria uma espécie de crise interna, né, e que acaba gerando rompimentos. No relato do Bernardo Kucinski, a tomada do jornal Versus pela Liga Operária acontece após o militante Jorge Pinheiro retornar de uma viagem da Europa, né, em dezembro de 1977, na qual observou o processo de reorganização dos partidos socialistas na Espanha e Portugal e propõe à Liga Operária a formação de um partido socialista de massas, como parte de um processo semelhante ao que ocorria na Europa. Segundo Bernardo Kucinski, nas mesmas reuniões em que trouxe da Europa as novas ideias de organização partidária, Jorge Pinheiro foi informado da proposta de controlar o jornal. Era o entrismo da tradição do PST argentino, que fez entrismo no peronismo. Então, essas passagens ajudam a gente a compreender, né, como o jornal Versus estava diretamente relacionado com a história da resistência política à ditadura, com a história do trotskismo e com a história do Partido Socialista no Brasil, né, esse tomado como uma principal bandeira desses militantes. E assim, nessa política, né, foi que aconteceram várias adesões, né, de outros colaboradores do jornal, como Omar de Barros Filho, Hélio Goldent, que falavam no jornal em nome da Convergência Socialista. E desse modo, a partir desse processo, Versus passa de jornal que falava por meio de metáforas a um discurso doutrinário. Para os leitores, a transformação do jornal começa com a capa "O Partido Socialista está nascendo", de dezembro de 1977. Em janeiro de 78, Jorge Pinheiro entra no jornal e no número de março
ele já está completamente sobre controle da Convergências. E aí o Versus, então, ele assume o discurso político. Então, isso é importante para a gente compreender, né, esse processo que eu já denominei como uma metamorfose política do jornal. Né? Essa é uma tese que eu defendo, essa transformação temática, e essa passagem ajuda a gente a compreender como essa transformação temática se deu através de uma acirrada luta política, tanto no âmbito social, né, mas também no âmbito interno do jornal. A interpretação que o Bernardo Kucinska desenvolve sobre o processo de tomada do jornal Versus por parte da Convergência Socialista dá a entender que Marcos Faermann foi, de alguma maneira, iludido com a promessa de se transformar em uma espécie de líder, né? O que o levaria a endossar o que o Bernardo Kucinska chama de golpe por parte da Convergência. Né? A princípio, a Convergência Socialista não tinha até então o controle do jornal, e nesse sentido, outras ideias políticas eram visíveis no periódico. Né? Então, antes dessa tomada e esse controle do jornal por meio da Convergência, a gente pode visualizar a apresentação de teses e debates sobre várias expressões do movimento político brasileiro, né? E de uma maneira destacada as ideias presentes sobre o trabalhismo, né? E principalmente sobre a figura de Leonel Brizola, como uma espécie de referência, né, para o movimento político e operário brasileiro. Então, antes da tomada do jornal pela Convergência, existia um certo, por assim dizer, pluralismo, né? E depois do controle da Convergência, ele assume a tese do PST, e a incorporação de outras teses políticas se dá no sentido de propiciar um debate, mas de alguma maneira reafirmar as teses da Convergência. Então, ao assumir a defesa do movimento Convergência Socialista, o Marcos Faermann justifica o seu alinhamento, né, com a necessidade de vestir uma camisa, né, ou seja, assumir um programa, uma perspectiva no debate sobre a transição democrática que se anunciava. A proposta da Convergência Socialista era de ganhar, por exemplo, né, o Leonel Brizola para o movimento. Esse depois ele acaba recusando, né, esse convite para incorporar o movimento da Convergência Socialista, né? E segundo Leonel Brizola, essa recusa se dava porque a Convergência, na visão dele, estava muito marcada por uma postura radical, né, e distante das massas. Em 1977, em março de 1977, a Liga Operária mudaria o seu nome, né, para Partido Socialista dos Trabalhadores e adota o centralismo democrático, mantendo a Convergência como movimento sob o seu controle. Então, essa é uma citação também de Bernardo Kucinska, né, a partir da página 263, e ajuda a entender como os militantes da Liga Operária, depois Partido Socialista dos Trabalhadores, por meio da Convergência, operava por meio do jornal Versus, no sentido de incorporar militantes, né, ganhar lideranças expressivas, né, ou pelo menos a tentativa de ganhar lideranças expressivas do movimento oposicionista à ditadura no Brasil, uma delas, no caso, uma tentativa frustrada, né, de ganhar Leonel Brizola, e essas passagens me ajudam a compreender esse processo. Mas essa espécie de controle do jornal pela Convergência acaba repercutindo, não só na sua temática, mas na sua linguagem também, né? E quanto a isso, o Marcos Faermann ele vai dizer o seguinte, né, que o jornal foi virando boletim de partido. No país inteiro, tinham usado o jornal Versus para organizar o partido. Os trotskistas haviam inflacionado o jornal, profissionalizando todo mundo, contra a opinião de Paulo de Tarso, e sem precisar, porque todos escreviam de graça para Versus. Com isso, fomos ficando cada vez mais dependentes deles. Era proposital, para o jornal perder a independência,
Quando senti que estávamos sendo usados, decidi mandar todos embora. Eu tinha condições legais, além de direito moral, e do apoio da maioria da redação. Mas aí recuei. Tinha medo de que, se os expusesse, a repressão iria cair em cima deles. Então, essa passagem, né, de uma entrevista do Marcos Faerma para o Bernardo Kucinski ajuda a gente um pouco a compreender, né, esses dilemas que se apresentam aos sujeitos políticos e os impasses em que esses mesmos sujeitos podem acabar se deparando em situações limites, né? Então, se a gente imaginar uma conjuntura de um regime de exceção, perseguição política, censura, tortura, desaparecimento de opositores, essa como um cenário complicado, um cenário tenso, e o jornal, nesse cenário, se apresenta como uma espécie de abrigo, né, para os militantes oposicionistas, e ao mesmo tempo esses militantes acabam se deparando com outra dificuldade além do cenário político, né, uma dificuldade interna de relação, né, entre esses opositores, e essa é a dificuldade que o Marcos Faerma relata nessa passagem, né, nessa entrevista, né. Essa percepção do Faerma sobre o avanço, né, da convergência socialista dentro do jornal, né, um avanço e uma influência, e eles profissionalizando militantes, assumindo o controle do jornal. O Faerma percebe esse movimento, né, e numa primeira ideia ele pensa que poderia demitir esse pessoal, mas de alguma maneira ele receia, né, que se fizesse esse movimento de expulsar esses militantes, né, que são companheiros também, poderiam sofrer os impactos aí, né, da repressão. Então são os impasses que se apresentam, né? As conjunturas históricas sempre vão apresentar dilemas, né, em situações limites, seja no regime de exceção, seja no regime democrático. E em meio a todo esse processo, né, de incorporação de militantes por parte da convergência socialista, Marcos Faerma não foi convidado para o partido, né, para o PST. Segundo Bernardo Kucinski, em 78, o partido está em peso no jornal, versus torna-se um aparelho do PST. Marcos Faerma acreditava na possibilidade de levar a convergência à corrente trabalhista de Brizola. O Faerma esperava que a convergência se tornasse um grande movimento de massas, né? Uma frente que evoluiria para o apoio de Brizola, o que não aconteceu. Então, tanto o Marcos Faerma tinha essa ideia, e a convergência também, né, de impulsionar o PST, né, e ter a convergência como uma espécie de frente que fizesse a divulgação dessa política, né, da criação do Partido Socialista, como um grande partido de massas, né? Mas a verdade é que eles se deparam com um certo isolamento, né? As massas não tiveram a adesão esperada que os colaboradores diversos e os próprios militantes do PST acreditavam que viria a ter. E no ano de 1978, né, se apresentou como um divisor de águas para a história do jornal, né? Um difícil momento para o periódico, no qual ocorreram a prisão de militantes da convergência socialista. O Marcos Faerma teria sido informado dessas prisões, mas ele mesmo não foi preso, né? Com esse fato, ele acaba sendo acusado de fazer o jogo duplo, e o chamaram de dedo duro. Então, esse 1978 foi um período de crise, né? No qual, segundo Bernardo Kucinski, as prisões dos militantes da convergência, né, e do PST faziam parte de uma operação mais ampla contra os jornais alternativos, né, concebida pelo general Figueiredo, então chefe
do Sistema Nacional de Informação. Ainda em março de 1978, o que incluía uma política de devassa fiscal em 42 jornais, proposta um ano antes pelo ministro da Justiça, Alfredo Buzzardi. A devassa começou por uma operação fiscal conjunta do Ministério da Fazenda, Instituto Nacional de Seguridade Social e Política Federal contra o jornal Versus. Várias vezes, o Marcos Faerman foi chamado para depor no SNI, no prédio do Ministério da Fazenda, em São Paulo. Então, essa passagem do Bernardo Kucinski relata essa investida da ditadura contra os jornais alternativos e, nesse caso, especificamente contra o jornal Versus, né? As prisões de 1978 acentuaram a crise do movimento convergente socialista, a qual partiu de uma leitura da conjuntura política brasileira que não se mostrou verdadeira. Conforme a análise do pesquisador Marcos Mota de Faria, a Liga Operária partiu da hipótese de que haveria uma corrente socialista que poderia ser organizada pelo movimento convergente socialista, que seria numerosa e forte o bastante para sustentar a formação de um partido socialista no Brasil. Após o lançamento público, ocorrido em março de 1978, os convites a dirigentes de organizações políticas que mantinham referenciais socialistas para que viesse a integrar o movimento convergente socialista foram sendo sistematicamente recusados. A coordenação do movimento convergente socialista percebeu seu isolamento. Jorge Pinheiro reconheceu que esperava uma maior receptividade do movimento estudantil e de outros setores da classe média. E ela está vindo do movimento operário. Essa análise do Marcos Mota de Faria revela que o movimento convergente socialista, além de não atrair as organizações políticas independentes, revela também que as resoluções políticas do PST tendiam a se tornar hegemônicas rapidamente dentro do jornal e do movimento convergente socialista, e que também representava uma maioria dentro de Versus. Então, apesar dessa maior influência do movimento, apesar dessa maior influência de militantes do PST dentro do movimento convergente socialista e dentro do jornal Versus, a sua principal política, de impulsionar a criação do Partido Socialista e convidar as lideranças populares para esse movimento, acaba sendo, por assim dizer, tomando um banho de água fria, né? O movimento convergente socialista não pode ser considerado um movimento de unidade do socialista, porque mesmo possuindo uma direção própria e uma quantidade de integrantes superior ao PST, faltou ao movimento convergente socialista uma elaboração política independente, né? Não existiu no movimento convergente socialista uma vida interna típica das organizações em que sua orientação política é decidida no debate entre os diferentes grupos partidários. Então esse é outro aspecto, né? Essa, por assim dizer, hegemonismo dos militantes do PST dentro do movimento convergente socialista fazia que, de alguma forma, que aqueles que se sensibilizavam com a proposta do PST percebessem, né, esse dirigismo, né, do PSD dentro do movimento convergente socialista. E isso constituiu-se, então, como um outro fator a acentuar esse isolamento da política do PST por meio da convergência socialista, de criar um amplo partido de massas e socialista no Brasil. Essa crise do movimento convergente socialista acabou por assumir o desfecho inesperado. Na edição número 24 de setembro de 1978, Marcos Faerman publica uma carta anunciando o abandono do jornal. Nesse texto estão expressos claramente os motivos de tal decisão, a saber, de que a luta pelo Partido Socialista havia chegado a um impasse, observado pela baixa adesão militante. Em um contexto, em tese, mais favorável com a crise do regime militar, eles não conseguiram a adesão militante, né? E não conseguiram também ser um polo de união dos que ansiavam por um amplo partido popular. Com isso, a carta do Faerman ainda diz que a convergência socialista começava a pesar cada vez mais dentro do jornal Versus.
Então, com essa citação, né, da passagem do Max Fermat, a gente vai encerrando essa passagem sobre essa relação da convergência com o jornal, e eu achei necessário fazer essa elucidação por conta da importância, né, dessa relação, entendendo que o Jornal Versus e a Convergência Socialista tiveram uma vida colaborativa, né, uma vida em comum, na qual os militantes, os colaboradores, os jornalistas faziam parte desse processo, dessa resistência, né? E acaba possuindo essa relação, um desfecho desfavorável, né? Visualizado sobretudo pelo isolamento da política do PST e da convergência, né? Do Partido Socialista, né? Esse isolamento dessa proposta, e acaba resultando também no rompimento do Marcos Faerma, e o que assinala o início do processo do final do Jornal Versus, né? Essa crise que acontece em 78 e que vai marcar o final do jornal um ano depois, né? Até 1979, já que com o rompimento do Marcos Faerma e de outros colaboradores, né? Ele não saiu do jornal sozinho, outras pessoas saíram junto com ele, né? Eu entendo que para os militantes da convergência que continuaram no Jornal Versus, acabava sendo uma empreitada um tanto quanto difícil, né? Assumir